O Evangelho de Judas. Olá, bem-vindos ao canal Quem Escreveu Torto por Linhas Direitas. Há muito tempo que se sabia da existência do Evangelho de Judas. Um evangelho que retrata Judas, o famoso traidor de Jesus no Novo Testamento, como tendo uma relação muito privilegiada com Jesus. Ireneu, um dos pais fundadores da Igreja, escreveu em Contra Heresias, por volta de 180 da Era Comum, em jeito de crítica a uma certa denominação cristã. No livro 1, capítulo 31, escreveu: Eles dizem que Judas, o traidor, estava completamente familiarizado com essas coisas, e que somente ele, conhecendo a verdade como ninguém, realizou o mistério da traição. Por ele todas as coisas terrenas e celestes foram confundidas. Eles produzem uma história fictícia deste tipo, a que chamam o Evangelho de Judas. Em 2006, a National Geographic publicou um manuscrito autentificado como datando do século III ou IV, de 220 a 340 da Era Comum, que será uma cópia de uma versão mais antiga do Evangelho de Judas. Por volta de 1970, um caçador de tesouros egípcio descobriu o livro numa gruta perto de El Minya, a 120 km a sul do Cairo. O documento circulou entre comerciantes de antiguidades até ser comprado em 2000, depois de ter permanecido durante 16 anos num cofre em Long Island de Nova York. Quando, em 2006, o livro chegou às mãos da National Geographic, o documento já estava em muito pior estado do que aquele em que foi encontrado. Mas mesmo assim deu para publicar com sucesso. Este texto foi uma das maiores revelações das últimas décadas para o estudo das origens do cristianismo. Contrariamente à versão dos 4 evangelhos canónicos, este texto alega que Judas Iscariotes era o discípulo mais fiel a Jesus e aquele que mais compreendia os seus ensinamentos. O seu conteúdo consiste basicamente em ensinamentos de Jesus para Judas, apresentando informações sobre uma estrutura hierárquica de seres angelicais e uma outra versão para a criação do universo. O Evangelho de Judas pode ser resumido numa série de discussões entre Jesus e os seus discípulos, intercalado por conversas mais pessoais entre Judas e Jesus sobre cosmologia ou sobre a criação do mundo. Este Evangelho começa com uma discussão entre Jesus e os seus discípulos, onde estes são retratados de forma muito desfavorável. Os discípulos encontram-se juntos rezando. Jesus passa e ri deles. Os discípulos ficam confusos e pedem explicação. Jesus responde que não estava rindo-se deles, mas porque eles estavam servindo o Deus deles, implicando que os discípulos estavam servindo o Deus errado. Naturalmente, os 12 ficam muito confusos e perturbados. E perguntam a Jesus: Mestre, não és tu o Filho de Deus? Ao que ele responde-lhes: Ninguém da vossa casta me conhecerá. Palavras muito rudes para os supostamente mais importantes 12 homens do início do cristianismo. Os discípulos são retratados como ignorantes, confusos e irascíveis. Mas Judas aqui tem um papel de relevo. Não só entende tudo sobre Jesus, como foi o único que tentou olhar-lhe no rosto. Jesus dá uma longa lição de cosmologia a Judas e explica-lhe que os seres humanos foram criados por uma divindade inferior chamada Saklas, ou Idiota. Saklas era, portanto, o Criador. Era o Deus dos judeus, mas não era o Deus Pai de Jesus. Jesus disse a Judas. Depois Elelet disse que surjam 12 anjos para governar o caos e o Hades. E eis que da nuvem apareceu um anjo cujo rosto derramou fogo, e cuja semelhança estava contaminada com sangue. Ele tem um nome, Nebró, que foi interpretado como rebelde, mas outros dizem Yaldabaoth. E outro anjo saiu da nuvem também, Saklas. Nebró e Saklas criaram 6 anjos, cada como assistentes. E estes produziram 12 anjos nos céus, e cada um recebeu uma porção dos céus. Então Saklas disse a seus anjos: Vamos criar um ser humano à semelhança e à imagem. Eles formaram Adão e sua esposa Eva, que se chama na nuvem Zoe. Pois com esse nome todas as gerações procuram o homem, e cada uma delas chama a mulher por esses nomes. E o governante disse a Adão: Tu viverás muito tempo com os teus filhos. A denominação cristã que escreveu o Evangelho de Judas acreditava que a criação do mundo físico tinha sido um acidente cósmico,
algo que nunca deveria ter acontecido. O espírito original dos humanos, a centelha divina, ficou aprisionado num corpo imperfeito. O objetivo do gnosticismo é o seguidor livrar-se do corpo imperfeito. Para se livrar do corpo não basta morrer, é necessário antes atingir a gnose, o conhecimento verdadeiro e primordial, o mais profundo dos conhecimentos humanos. Jesus usa Judas como um instrumento para ser executado e se livrar do corpo. Judas é o único que sabe que Jesus tem de ser crucificado. Judas não é traidor, é um instrumento de Jesus.